Então vamos entrando e vamos ver o que temos para hoje, né? É uma fase, essa transição planetária é algo que já estava escrito em diversas civilizações, em diversas mitologias, em algo que precisa uma fase final, onde existe a verdade vem à tona, onde existe um entendimento, onde velhas estruturas precisam cair para que novas estruturas nasçam, ou essas velhas estruturas sejam adaptadas ou transformadas em novas estruturas para que possa realmente atender a necessidade de uma civilização que já passa por um processo evolutivo. E é por isso que chama-se em todas as mitologias a mesoamericana, a nórdica, egípcia, a grega, a maia, todas elas falam desse ciclo, a hindu, falam desse ciclo do nascimento, do crescimento, do amadurecimento, da estagnação, da revisão de todos os processos e depois da morte. Mais uma morte é a queda de um sistema que não atende mais a este ciclo para que um novo ciclo comece, tem o seu recomeço. É a mesma coisa na natureza que nós vimos, né? Na natureza é assim, nos astros é assim, isso acontece com todo o universo. E aqui, né, nós temos um entendimento maior do que tem a ser feito, né? Esse ciclo natural, um ciclo que nós estamos passando e nós estamos no ápice desse ciclo, né? Então é uma coisa muito interessante. Aí me pergunta, o Marcelo está perguntando aqui, por que eu não falo do pessoal de Dáquila Pesquisas, né? Que tem tudo a ver com a sua visão de mundo. Eles não têm tudo a ver com a minha visão de mundo, tá bom? Dáquila Pesquisas eu conheço, né? Muitas coisas ali, para mim, não faz sentido, né? Mas eles têm um caminho deles e tá tudo certo, a gente tem um respeito mútuo, mas não é a minha visão de mundo, tá bom? Muitas coisas ali eu não concordo, não faz sentido para mim, então por isso que eu não falo, mas eu também, né? Eles têm um trabalho deles e que eu respeito e tá tudo certo, tá bom? Então a visão é um pouco diferente. Falam sim de algumas coisas em comum, mas o fundamento, algumas coisas ali não fazem sentido para mim, né? Que sou pesquisador, historiador, e ali não tem muita coisa ali não tem base nem arqueológica, né, na verdade. Então por isso que eu não falo dos outros, né? Tá bom? Não é assim que a gente trabalha. Então respeito, né? Respeito bastante eles e dá tudo certo, né? Então o que nós precisamos entender, né, é que é como a Regina está falando aqui, né? Esses seres materialistas, né? O materialismo é isso que está acontecendo agora. O materialismo ele é regido pelo ego. E nós estamos passando por uma civilização em que ela está sendo regida pela consciência. E ego e consciência são dois lados opostos, né? O ego, ele visa o materialismo. O ego, ele visa esta energia, né? Por exemplo, a energia masculina do predador. Enquanto a consciência, ela rege a energia masculina do servidor, do protetor, que são energias completamente opostas, né? Então, nós estamos passando como uma fase natural do amadurecimento de uma civilização, né? Não podemos deixar de lembrar que somos ainda uma civilização muito nova, em estágio evolutivo. E esse estágio evolutivo, assim como nós temos
né? Olhem para as crianças, que no começo sim, elas têm até aquele ego, aquele egoísmo, não dividem os seus brinquedos, né? Vejam com isso. E com o passar do tempo, ela começa a entender que o compartilhamento, que o bem-estar global dos seus amigos, começa a fazer turma, né? E vai amadurecendo. Nós estamos passando por essa fase. Nós estamos passando por uma fase em que a civilização humana, ou parte dela, né, está entendendo que o que já na África é chamado de Ubuntu, que o bem-estar de um, ele só existe quando existe o bem-estar de todos. Então, essa energia do ego, que vem regendo a nossa civilização desde os primórdios, desde a época dos Sumérios, Babilônia, né? Império Romano. Nós somos o Império Romano em uma outra roupagem, né? Que sempre teve uma elite, que sempre governou sobre a massa, sobre o povo. Olhem a história, por isso que eu falo. Estudar história, entender a verdadeira história da civilização humana faz com que nós possamos olhar para o passado e entender o presente. Isso nos dá as ferramentas necessárias para entender o que nós estamos passando por essa fase de amadurecimento, de olhar para essas estruturas que são, né, quando nós falamos sistema, nós falamos, né, Matrix, aí muita gente acha, né, entende, isso aí então é loucura, ficção, porque Matrix é um filme de ficção, né? Mas o sistema ele não tem nada de ficção. Um sistema, quando nós falamos de sistema, nós estamos falando de uma estrutura governamental que rege o nosso planeta, que rege a nossa civilização. É uma estrutura. Esta estrutura chama-se sistema porque ela é um sistema organizacional de estrutura, onde sim, uma elite, né, domina a massa, domina o seu povo. Como eu falei, se formos estudar o passado, é assim desde os primórdios. É assim desde os primórdios. E nada mudou. Muda-se, tem mais tecnologia, muda-se a forma, mas os pilares são os mesmos. Se nós olharmos a pirâmide, aquela pirâmide do sistema, a pirâmide cujo topo são os Illuminatis, né? Eu falo bastante isso, explico toda essa pirâmide no curso de Expansão da Consciência 3.0. Se nós estudarmos ali, nós vemos que a camada, que toda essa elite, né, que é composta de várias camadas, que eles vão se subdividindo, é uma hierarquia, que é um sistema piramidal que nós encontramos estruturalmente na nossa sociedade. Nós vemos que acima, a camada acima da população é uma camada composta por 4 pilares: o governo, a educação, a mídia e a religião. Esses 4 pilares, que são os pilares intermediários, são os pilares pelo qual toda essa parte superior da pirâmide controla a base da pirâmide, que é a população. Ela é assim desde os primórdios. Já existia essa pirâmide, esses 4 pilares. Na Suméria, na Babilônia, no Império Romano, dentro, claro, do seu período, como é que era, mas sempre houve isso daí. Sempre houve. E nós estamos olhando agora para toda essa estrutura, vendo que essa estrutura, né, não atende mais o nosso sistema. O nosso sistema que nós queremos de governança, como nós queremos, né, que o mundo seja a nossa civilização, em que não seja mais para uma elite apenas, né? E aí não estou falando de socialismo, não estou falando nada desses sistemas aí que, né, já foi comprovado que não funciona. Estamos falando, sim, de um sistema em que nós temos a civilização sendo atendida na sua demanda.
com pessoas realmente interessadas, onde o senso comum seja o bem-estar de todos. Não, né, o socialismo que tem que dividir tudo, mas não divide nada. Não, que seja uma sociedade, sim, que consiga prosperar, que utilize mais os seus recursos para o bem-estar de todos, que seja algo que, se nós realmente pensarmos, sempre deveria ter sido, né? Sempre deveria ter sido. Não faz sentido, né, para nós, mas para a elite faz sentido, né, eles sempre terem o controle. Então, essa é a fase que nós estamos passando. E, particularmente, este mês, né, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo, particularmente esse mês, eu venho me dedicando a trazer a religião, né, um foco para a religião, e, em particular, o cristianismo. Porque o nosso país, assim como todo o grande ocidente, é a nossa religião, né, a religião do cristianismo. Claro que temos outras religiões também, mas se nós olharmos o grande número, né, o cristianismo é a maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Aqui, né, se nós olharmos o cristianismo na sua base, aqui nós estamos falando dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas, né, porque sim, tem a doutrina do cristianismo dentro da sua doutrina, até a Umbanda tem uma base dentro da sua doutrina umbandista, o cristianismo. Então esse tem sido o meu foco maior nesse mês, porque toda a verdade precisa vir à tona. E quando eu falo verdade, eu não falo em ataque, e sim em fatos concretos, reais, acadêmicos, em que nós podemos olhar claramente e olhar para o cristianismo, entendermos o cristianismo, para que as pessoas possam decidir a sua religião e a sustentar a sua fé baseado em conhecimento. Em conhecimento, como eu falei, tudo que eu trago é estudos documentados, conteúdos acadêmicos, comprovações e artefatos encontrados, traduzidos, que hoje estão em museus, acesso que nós deveríamos ter, ensinamentos que nós deveríamos ter, né? E que simplesmente nos é escondido, simplesmente não existe. Então, fiz 2 super lives. Se vocês não assistiram, recomendo que assistam, estão no meu canal do YouTube, né? Uma chamada O Cristianismo, né? Tudo que um cristão deveria saber, a história do cristianismo, né? Eu falo ali desde a parte de Jesus, porque nós vamos entender aonde ele nasceu, como era a sociedade que ele nasceu, quais eram as religiões que ele nasceu. E até a fundação, a criação do cristianismo, porque não foi criado por Jesus, né? Então falamos sobre isso. Na semana passada eu falei sobre o Vaticano, que é como esse movimento espiritual iniciado por Jesus, pelo Nazareno, né? Tornou-se, iniciado por Jesus, tornou-se uma das instituições mais fortes, mais influentes e mais ricas do mundo. Como isso aconteceu, né? E aí, claro, então, na semana passada nós falamos sobre a origem do Vaticano. Como é que ele foi criado? Como é que nasceu? Por que nasceu? Porque tudo tem uma história, né? História, mais uma vez, documentada em estudos acadêmicos, estudos de teologia, de antropologia, né? De pesquisas. Como nasceu? Como é que se tornou tão poderoso? Algo que começou com um movimento, né, de Jesus, que na época era um profeta, né, dentre de muitos outros que existiam naquela época, né? Então foi super importante. E no evento de hoje de amanhã, que é um evento fechado, que é um evento onde nós vamos expor mais coisas e falar do livro que rege essa religião, praticamente, né? Explicar realmente o que ele é, o que é que tem lá dentro, né? E partes ali que ninguém fala. Porque quem fala que lê a Bíblia, leu um versículo tal, partes fragmentadas.
Então, sempre indicadas pelo seu padre ou pelo seu pastor. Ah, então lê isso daqui, lê aquilo lá, tá bom. E o resto? Qual que é o entendimento que nós temos ali dentro? O que é que Deus fala lá dentro? Em algumas passagens, para nós podermos ver se realmente o que devemos seguir. Foi o que aconteceu comigo. A partir do momento que me falam, olha, esse aqui é o livro que rege a sua vida, tá ótimo. Então deixa eu estudar, porque eu quero entender, né? Eu quero entender o que é que está lá dentro. Já que eu tenho que seguir, já que isso aqui vai ser o guia da minha vida, né? Eu preciso entender. Eu sou uma pessoa que eu não, simplesmente não aceito seguir sem entender, simplesmente porque me falam. E se eu questiono, eu ainda não posso questionar. Então, aí complica, né, a minha vida, né? Então, esse é um entendimento que nós temos que ter. Entender a história e não as narrativas, porque é muita narrativa, né? Nenhuma narrativa. Nós temos que entender. E quando nós entendemos, olhando todos os aspectos, porque nós temos, né? Nós podemos ter a nossa fé enraizada, estruturada, firme, para que você possa seguir o caminho que você escolher da sua forma. Mas não porque te disseram, mas porque você tem conhecimento. Despertar da consciência é você tomar o controle da sua vida. É você ser o capitão da sua embarcação. Você saber para onde você está indo, você decidir pelo que você está indo. Mas também não adianta você ter o domínio da sua embarcação se você não sabe, se você não tem um conhecimento do mar, que é a vida. Então, extremamente importante nós temos isso. Então, eu quis trazer esse conhecimento para que as pessoas tenham acesso a isso, né? E, claro, possam, baseado em conhecimento fundado, comprovado, documentado, ter a sua fé enraizada, estruturada por você, pelo seu conhecimento. Então isso aí é extremamente importante, a gente poder entender. A história da humanidade, ela é muito, muito diferente do que nós aprendemos. E quando eu falo disso, de história da humanidade, eu estou falando de história comprovada. História que nós temos, deixadas por civilizações antigas, que são estudadas, que foram traduzidas, que estão em museus, que fazem parte, mas que não é falado, não é contado. É tão incrível em que a verdade está para todos, mas de uma forma em que as pessoas, dentro dessa correria do dia a dia, elas fomos sempre treinados a aceitar, a não questionar. A tudo que nos falam, nós falamos, se estão nos falando é porque é verdade. Cara, mas não é isso. Não é isso que estão nos museus. Expostos. Não está escondido. Está exposto. Então eles expõem, porque sabe que a pessoa vai lá, vai tirar uma foto do lado daquela pedra, daquela tabuleta, daquele cilindro, daqueles pergaminhos. E ela não vai nem se importar em querer saber o que é que está escrito ali. Porque, claro, está numa escrita que ela não entende. Não está nem em português, não está nem em inglês, não está nem em alemão, não está nem em espanhol. Né? Mas ela tira uma foto, eu tirei, que legal que encontraram isso. Mas, cara, ali, o que está escrito ali contradiz tudo que você aprendeu na escola. Exposto, não está escondido. Ah, isso aí é teoria da conspiração, isso aí está escondido. Não está escondido.
E se você procurar, vai estar, se você procurar no Google, vai achar. Ah, o que é que está escrito nessa pedra, ou nessa tabuleta que eu fui lá no museu e tirei foto do lado? Está escrito. Então nós temos muitas coisas deixadas pelos nossos antepassados, pelas civilizações antigas, que são achados arqueológicos com um grande trabalho de tradução, de recuperação, porque não encontram, né, em perfeito estado, em descobertas de línguas, né, língua cuneiforme. Né, vocês imaginem, eles acharam mais de 200 mil tabuletas no ano de 1500. Lá no Iraque, lá no Irã, naquela área, naquela região, eles achavam que eram azulejos decorativos com um monte de desenhinho. Eles se ligaram, entenderam que aquilo eram escritas, eram tabuletas, que aquilo era uma língua que foi denominada cuneiforme, 300 anos depois. 300 anos. 300. Que foi por causa do zoroastrismo, lá na Pérsia, que encontraram, né, escritas, né, daquele deus chamado Ahura Mazda, em que Zaratustra, que era o rei, que eles adoravam esse Ahura Mazda, que era o deus, e ele tinha escritas em 3 línguas. E uma dessas línguas era a escrita cuneiforme. E aí que eles se ligaram, falaram, nossa, mas como tinham esse mesmo texto em outras línguas, que já eram conhecidas na época, eles conseguiram começar a fazer a tradução. Então, assim, são coisas incríveis. A mesma coisa aconteceu com os egípcios, que também eles viam um monte de desenho, não entendiam nada, até que descobriram, na época de Napoleão, que mandou os arqueólogos uma pedra chamada Pedra Roseta, em que ali também tinham, além dos desenhinhos, textos, em Ptolomeu, em outras línguas, em que eles conseguiam então fazer a correlação do que estava escrito naqueles desenhinhos, a traduzir. E assim nós temos então, é extremamente importante isso, nós vermos que o ser humano ele vem trabalhando não à toa para saber o que os nossos antepassados nos deixaram, o que significava. Nós temos o cilindro de Ciro, né, que eu falei quando eu falei do Irã, que era o grande, né, foi o grande governante na Pérsia que expandiu. Foi o cilindro de Ciro, né, os primeiros direitos civis escritos da história tem-se ali, né, porque ele é um conquistador que quando conquistava ele não escravizava. Né, ele permitia que os povos que ele conquistava continuassem com a sua cultura, com a sua religião, mas passassem a respeitar ele como um governante. Então, por isso que ele ampliou tanto, sem muita desacordo ou muitos conflitos internos, porque ele permitia que os povos conquistados por ele mantivessem a sua religião, os seus hábitos, né? Então, disse que, né, considera-se que é o primeiro documento de direitos civis. Então é muito interessante. Nós temos o Código de Hammurabi, que também antecede a Ciro, né? E aí nós estamos falando de algo muito antigo, pré-diluviano, que já tem coisa pré-diluviana, né? Então é super importante para que nós possamos entender isso. Então, esse mês eu estou dedicado a isso, né, para trazer essa clareza, essa luz, baseado novamente em estudos, o que é defendido nas universidades de teologia, nos comprovações históricas, tudo para que a gente olhe simplesmente a história, como ela é, o que nós temos documentado. Por isso que o evento de hoje, né, dia 30 e dia 31, para quem está me assistindo ao vivo, é segunda-feira e terça-feira, é clareza. Né? Não
ver o que está escrito lá, que ninguém mostra, que você não leu, se leu não entendeu, né? Para ver se isso aí para você ter esse conhecimento. Hoje nós vamos falar disso, as Bíblias, porque não é uma Bíblia. As pessoas acham que é uma Bíblia, acham que Deus ou escreveu ou mandou, canalizou em alguém e escreveu a Bíblia que ela veio do céu. Não é isso. Nem é a primeira. Muito longe disso. Então, vamos entender. Historicamente falando, você vai poder comprovar em qualquer lugar. E algumas passagens lá dentro, pelo menos umas 25, 30 passagens que eu coloquei, que vai dar uma amplitude de visão muito diferente que você tem. Que está lá. Eu vou dar o capítulo, vou dar o versículo, vai dar tudo. Você vai poder. E amanhã, na terça-feira, nós vamos falar do que eu considero o capítulo mais importante que nós temos lá, que é o capítulo 1, né? que é o livro 1, desculpa, que é o livro de Gênesis, escrito em 1440 a.C., que é o que fala a origem da humanidade. Então nós vamos olhar o Gênesis, a origem da humanidade, a partir de Adão e Eva. Vamos começar por aí, né? A partir de Adão e Eva. Porque o que se é estudado hoje, fora, né, do contexto religioso, mais documentado, reflete até como nós vivemos hoje, como é a nossa sociedade hoje e a opção que você tem de seguir ou não, o qual caminho seguir, na verdade. Então nós vamos olhar para Gênesis, porque é o início de tudo. Então vamos ver o que está escrito lá, e nós vamos ver o que não está escrito lá, ou o que está escrito que você passou despercebido, dentro da história que te contaram, dentro daquilo que você aprendeu, de como surgiu a humanidade, né? A história de Adão, de Eva, da maçã, depois Adão e Eva tiveram 2 filhos, um chamava Abel, outro chamava Caim, Caim matou Abel, mas de repente nós temos um mundo de 8 bilhões de pessoas. Mas ninguém para pensar, né? Não, né? Mas isso impacta 2 bilhões de pessoas no mundo. Isso impacta internamente no seu subconsciente como você vive hoje. O impacto é muito maior. O impacto é gigantesco, porque ele trabalhou o seu subconsciente, o seu inconsciente. É ele que rege. Não pense que é o seu consciente que rege. O seu consciente é 5%. O que você quer é 5%. O seu inconsciente, ele domina 95%. Por isso que as crenças, é aquilo que nós acreditamos, elas são tudo. Porque a sua crença, ela rege 95%. A sua consciência é 5%. E aí, por isso que muita gente, apenas atuando no consciente, não consegue aquilo que quer na vida. Mas eu quero. Mas eu desejo. Eu desejo tanto. Sim, mas o seu subconsciente, você tem uma crença lá dentro que você realmente acredita e que às vezes você nem sabe que você tem ela, porque ela foi colocada lá dentro em doses homeopáticas, ou ela foi colocada lá dentro através de doutrina, de dogmas, das suas experiências, de família, daquilo que você viu na infância, daquilo que te contaram na infância. A nossa formação até os 7 anos de idade. Nós nascemos, uma criança, quando nascemos, nós temos um HD zerado. Até os 7 anos de idade, nós não temos consciência. Você só tem o subconsciente, só tem zeradinho. Então, tudo que a criança passa, tudo que nós passamos até os 7 anos de idade, é gravado ali como verdade. Verdade. E algumas coisas que para criança como criança é um detalhe, em adulto aquilo se torna gigantesco, se torna uma crença. E muitas vezes é uma crença limitante. Por que limita? Porque ela limita a capacidade da pessoa de fazer e realizar aquilo que ela deseja, baseado no seu consciente, naquilo que ela deseja na vida, só que se ela não trabalhar aquilo que está registrado lá atrás, ela não consegue. E a religião tem um forte impacto com isso. A historinha de Adão e Eva, ela impacta demais, ela te torna um pecador por resto da vida.
no seu inconsciente. Ah, mas eu não sou mais isso. No seu inconsciente você é. Né? Porque você nasceu ali. Então, esse entendimento é extremamente importante para nós. Então, nós estamos numa era em trazer a verdade. Jesus não falava, e conhecereis a verdade vos libertará. Ai, mas qual é essa verdade? A verdade. A verdade sobre tudo. A verdade sobre o sistema. A verdade sobre as leis universais. A verdade sobre Deus. A verdade sobre Jesus. A verdade sobre você. A sua verdade interna. A verdade. Não é uma verdade, essa, aquela, não. A verdade. Total, ampla, de tudo. É abrir para tudo. É entender o externo e principalmente o interno. Se entender a sua verdade, quem você realmente é, o que é que você está fazendo aqui, que é os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Que até pouco tempo atrás, nós não tínhamos esse conhecimento. Nós não tínhamos esse acesso até década de 70, década de 80, e olhe lá. Porque os pergaminhos do Mar Morto, assim como os achados, assim como a biblioteca de Nag Hammadi, que nos trouxeram uma visão, através de evangelhos que não estão na Bíblia, que é bem estranho, né? E nós só foram traduzidos na década de 70, 80. Biblioteca de Nag Hammadi veio à tona, na verdade, né? A público, depois do ano 2000. Então é muito recente esse conhecimento. Então não é culpa nossa, mas esse conhecimento veio à tona, está vindo à tona, porque ainda assim é muito limitado e o meu trabalho, assim como de outros, é trazer este conhecimento dos ensinamentos de Jesus e que foram retirados, que foram escondidos e que agora nós temos acesso a eles. Então o que é que dizia? E é muito diferente. E aí você entende o porquê que ele foi retirado. O que fala o Evangelho de Tomé? O que fala o Evangelho de Tiago? O que fala o Evangelho de Felipe? O que fala o Evangelho de Maria Madalena? O que fala o Evangelho de Pete e Sofia? O que fala o Evangelho da Verdade? São documentos, mas eles não são canonizados. Pois é. Por que não são canonizados? Então, esse entendimento é extremamente importante. Quando nós temos acesso a esses ensinamentos que vêm diretamente, né, ou diretamente dos apóstolos, ou escritos com influência dos apóstolos, né, porque principalmente, por exemplo, de Nag Hammadi, eram na língua copta, ainda na escrita, que é muito antiga, né? Então, e era feito pelos gnósticos que realmente estudavam. Nós temos versões, nós temos uma outra versão do cristianismo, outra versão do que Jesus pregava, do que ele falava, quais eram os ensinamentos, e que na verdade são ensinamentos universais. Jesus falava em você precisa ser uma pessoa boa, você precisa ser justo, você precisa ser honesto. Você precisa ter compaixão, caridade, bondade. Você precisa fazer o bem. Você precisa querer o outro como irmão seu. E são ensinamentos universais. Por quê? Porque Buda falava isso. Porque Krishna falava isso. Porque outros que vieram também falavam isso. São ensinamentos. Então Jesus veio trazer para o Ocidente os ensinamentos que já existiam no Oriente, que já existiam, porque ele estudou isso. Vocês pensam que é à toa que você tem uma Bíblia, que você tem um Novo Testamento baseado em Jesus. O cristianismo é baseado em Jesus, não é em Jesus? Faz sentido para você
o Novo Testamento ser baseado em 4 evangelhos? E não são qualquer evangelhos. Desses 4 evangelhos, teoricamente, Marcos e Lucas, teoricamente não, nunca foram apóstolos. Isso é verdade. O evangelho de João não é o evangelho de João, viu? Esse evangelho de João não é o evangelho de João. O evangelho de João foi encontrado em Nag Hammadi, em 1945. O evangelho de João que está na Bíblia foi um evangelho escrito pelos joaninos. Aqueles que andavam com João, aqueles que escutavam João. Ou seja, não é o evangelho de João. E o evangelho de Mateus é uma cópia, em 85%, do evangelho de Marcos e de Lucas. E o de Lucas é cópia do de Marcos também. Então, assim, ali não tem muita coisa. E o de Mateus não existe, você pode colocar no Google, se você quiser hoje. Agora, o de Mateus não existe nenhuma comprovação que é o evangelho de Mateus. Que foi assinado por ele, que foi feito por ele, foi escrito por ele. Considera-se. Pode ser que, e tem passagem aí, 80% dele é cópia de Lucas e Mateus. Cópia assim, até com erro gramatical, até com erro ortográfico. E ainda são contraditórios. E de Mateus fala que Jesus, a mãe da Sagrada Família, depois que nasceu, fugiu para o Egito. Mas se você vai em Lucas, ele fala que é diferente. Fala que não, nasceu depois em Belém, depois voltou para Nazaré, tá tudo bem. Né? É como assim? Então, e aí faz sentido para você não ter no Novo Testamento evangelhos tão importantes, daqueles de apóstolos, que não foram escritos pelos apóstolos, ou foram escritos através dos apóstolos. E tinha apóstolos ali que sabiam escrever, ou tinham pessoas do lado que escreviam. Então, esses que foram descobertos depois, né, nós tivemos recentemente, como eu falei, a partir do ano 2000, que veio a público realmente essas traduções. E aí nós vemos uma outra visão. E aí aí você consegue entender por que foi tirado. Por que um livro, um Novo Testamento, que traz para nós ensinamentos sobre Jesus, nós temos 4 evangelhos que não eram dos apóstolos. Já falei, tudo bem? Vamos lá. E tiraram a vida de Jesus dos 12 aos 30 anos de idade. Não era importante? O que ele fez? A fase de formação, você é o que você é hoje, pense, dos 12 aos 30 anos de idade. Essa é a fase da formação. Essa é a fase iniciática de Jesus. Não pensem que Jesus, quando nasceu aqui, ele sabia quem ele era. Nem nas escrituras existe isso. Ele nasceu. Não foi trazido por nave espacial. Quem acha isso daí tá louco. Porque esse não foi o motivo dele vir para cá. Aí quem estuda entende. Ele veio como criança. Porque todos os outros que vieram como em naves, o ser humano não aprendia. O ser humano olhava e falava assim, isso é Deus. Qualquer um que descia em nave era Deus. Isso é Deus, isso aí faz o que a gente não faz. Ele é ele, nós somos nós. Jesus é uma consciência elevada que veio encarnar como humano para ensinar de humano para humano, para ver se a humanidade aprendesse dessa forma. Ramatiz diz que ele passou por um processo de 1000 anos para reduzir a sua energia para poder ser capaz de encarnar em um corpo de terceira dimensão. E quando encarna em corpo de terceira dimensão, ele encarna como todos. Véu do esquecimento, não sabe quem era, não nasceu. As pessoas acham que ele nasceu e já saía por aí, eu sou Jesus, viu? Sou filho de Deus, eu sei fazer isso, aquilo, eu vim salvar a humanidade. Não, ele era uma criança. Que sim, tinha uma energia diferente, tinha conhecimento que nem ele entendia. Nem a mãe, nem o pai, nem Maria, nem José. Aí a parte principal, que é quando ele deixou de ser um menino com 12 anos de idade e se tornou
em um homem de 30 anos de idade, o Messias, a fase mais importante, a fase que todo mundo quer saber. O que ele fez? Como é que ele passou? Qual foi a jornada iniciática de Jesus? Ele acordou um dia e falou, agora eu sei tudo, sou Jesus, eu sei tudo, entendo tudo. Não, a fase principal é a fase da transformação de Jesus, de um menino para um homem, de um menino que não sabia quem era, que tinha dons, que tinha visão, que tinha... Mas desconhecida, ele não se entendia, né? Sabia que tinha essa conexão, a se transformar na pessoa mais influente que nós tivemos na nossa história. Dos 12 aos 30 anos de idade. Você não acha estranho? Se seguir, você ser regido por Jesus e tirarem de você o direito de saber o que ele fez. E não é porque eles não sabem, viu? Não, mas eles não sabem o que aconteceu, então pulou. Não pulou. Existem documentos e documentos e documentos. Existem registros. Isso aí, a gente, né? Isso é conteúdo. Isso é coisa que a gente estuda, né? Tem que trazer à tona. Então, assim, a Bíblia, ela não é tudo isso, né? Mas nós temos que entender o que é que está lá dentro, como foi escrito. Então fica aqui o meu convite para você se inscrever. É hoje e amanhã. Se você não puder estar ao vivo às 8 horas da noite, você vai ter acesso a 7 dias com a sua inscrição, né? Que é um evento da escola que a gente abre para pessoas que não são alunos, né? Então você pode assistir depois, você pode assistir durante 7 dias quantas vezes você quiser, né? Para você ter entendimento. E aí é o que eu falo, a verdade tem que vir à tona, para você poder ancorar a sua fé. Independente da sua... se você é religioso, de frequentar uma igreja, ou se você tem a sua própria trajetória, mas se você for um cristão, eu sou um cristão, mas eu não sigo nenhuma igreja, mas eu sou cristão, eu sigo os ensinamentos de Jesus. Então, quais são? E para entender isso, é muito importante entender a Bíblia, entende? Para que a gente tenha a nossa fé ancorada, para que você tenha solidez naquilo que você decide na sua vida, que você defenda essa sua posição com confiança. Com confiança. Em que, não, esse é o meu caminho e eu sei o que eu estou falando porque eu tenho conhecimento desse meu caminho. Não porque o Júnior me falou, não porque o fulaninho me falou, não porque eu assisti uma live. Não, porque eu tenho fundamento. Porque você tem como defender a sua posição. Não que você precise se defender, né? Mas para que você mesmo tenha segurança daquilo que você acredita. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Mas baseado no teu conhecimento. Baseado naquilo que é seu. E não que te disseram. E não falando, filho, fecha o olho aí e segue esse caminho aqui, que esse é o caminho da salvação. Será? Existem mais de 10 mil religiões no mundo. 10 mil. Considerando religiões suas vertentes, né? Só a evangélica aqui no Brasil é uma para cada lado, uma nasce a cada dia. Então, é considerado igrejas, que são diferentes. Utilizam a mesma base cristã, mas cada uma na sua interpretação. Se contarmos tudo, dá mais de 10 mil. Se for para cada uma delas, ela é a verdade. As outras 9.999 estão erradas. Aquela é a verdade. Para cada uma delas. Ela fala, não, o meu é o caminho. As outras não. Essas 9.999 estão erradas. Eu tenho o caminho de Deus. Eu sei o caminho. A minha é a certa. Qual é a certa? Existe alguma certa? Você só consegue quando você tem um conhecimento.
Que aí você toma a sua decisão para você qual é a certa. Qual é a certa para você? Porque tem gente que prefere, tem pessoas que preferem ser cegas. E é simplesmente acreditar, é mais fácil. É mais fácil alguém dizer o que você fazer do que você tomar rédea da sua vida. Para muitas pessoas isso é mais cômodo. E foi por isso que o cristianismo foi criado. Baseado no que era mais fácil. Mais fácil você dizer a uma pessoa o que ela fazer. E ela fala assim, puta, é mais fácil. Fala o que eu tenho que fazer e tá tudo certo. O comodismo, né? Claro, através de doutrinação, através do medo, através do controle. O medo, ele é o que rege. É o medo. É o controle. Sempre foi. Sempre foi assim. E aí, as ovelhas, como eles mesmos dizem, seguem. Por que ela vive em grupo? Porque se ela ser desgarrada, o lobo vai pegar. Não é porque elas não ficam juntas porque elas são juntas, elas se unem, e elas querem ficar juntas, elas constroem alguma coisa juntas, as ovelhas. Elas estão juntas porque elas sabem que se ela desgarrar, tem um lobo que vai pegar. É diferente. Ela está unida pelo medo e não unida em prol do grupo. São duas coisas completamente diferentes. E é assim que é regido. E é assim que é falado. Mas cada um tem a sua posição. Cada um tem a sua escolha. E nós temos que respeitar. Eu respeito todas. Por quê? Porque é a vida da pessoa. Não interferindo na minha, ela segue a vida dela. Né? A minha missão é trazer a verdade e não é a minha verdade. Que aí vem gente me atacar, porque é a sua verdade, porque você é arrogante. Eu não sou arrogante, porque não é a minha verdade. Eu não estou falando a minha verdade. Eu estou falando a verdade que é documentada. A verdade que é baseada em documentos históricos, em documentos arqueológicos, em pesquisa, em livros, o que é hoje aceito e discutido no meio acadêmico. É esta verdade. Eu nunca falo da minha verdade. Porque a minha verdade é minha. Eu não prego a minha verdade. Quando eu falo que eu vou trazer a verdade, então, por favor, não é a minha verdade. É a verdade estudada, documentada, embasada no que existe pesquisado, defendido em estudos acadêmicos, por pesquisadores, por historiadores, livros publicados, estão em museus, foram traduzidas, traduções oficiais. Essa é a verdade que eu trago, que você não tem acesso porque você não vai atrás, não pesquisa, até eu entendo, você não tem tempo. Tá tudo bem. Então, por favor, quando eu falo vou trazer a verdade, não é a minha verdade, tá bom? É a verdade, é a história da humanidade, defendida, conhecida por aqueles que pesquisam e estudam. É a história. História não é história. Tá aí, tá documentada. Não é lenda. Não estou falando de lenda, estou falando de história. Tá bom? Então, isso que é importante. Então, a minha verdade é minha. E ela é muito ampla. E ela é muito minha. Mas o que eu passo para vocês não é a minha verdade. É a verdade documentada. Porque, como pesquisador, eu também estudo isso, tenho as minhas interpretações pessoais que eu guardo para mim. Guardo para mim. Divido com meus alunos da escola, sim, toda segunda-feira a gente tem reunião na comunidade, faço ao vivo com eles, nós fazemos pelo Zoom e tal. Ali eu coloco e deixo bem claro, esta é a minha visão. Com eles eu compartilho, porque nós temos uma ligação muito grande, nós temos um contato semanal, né, com os alunos da escola Tocha. Mas deixo muito claro que é minha, é o meu entendimento. E deixo até aberto para que eles também possam expressar os entendimentos deles. Está tudo certo. É uma comunidade e nós temos que compartilhar. Mas, quando eu faço esses eventos, eu faço as minhas lives, tudo que eu trago é baseado, né, no que existe, no que é estudado. Não é diz que me diz, não é narrativa, não é o fulaninho que me falou, você, galinho. É estudo, é o que é documentado.
tá bom? Então,